devocional. Que alegria estar aqui esta manhã com você, meu querido irmão, minha querida irmã, para podermos começar mais um tempo de devocional, mais um tempo de aprendizado. Que alegria poder compartilhar com você nesta manhã. Seja muito bem-vindo, meu amado irmão, minha amada irmã. Quero declarar a bênção do Senhor sobre a sua vida neste dia. Quero declarar que a bênção do Senhor está sobre a sua casa, sobre a sua vida, sobre a sua família. Que hoje é um dia de bênçãos, hoje é um dia de vitória. Hoje é um dia que o Senhor fez para que você triunfe. Enquanto você dormia, enquanto você descansava, o Senhor preparou todas as bênçãos para esse dia. E eu declaro que as bênçãos do Senhor recaem sobre você como orvalho, como a relva da manhã. Eu declaro que o favor do Senhor recai sobre você como orvalho. Eu quero declarar que a bênção que enriquece e não acrescenta dores chega até a sua casa, até a sua família. Que a alegria do Senhor te levanta nesse dia. Que você desperta nesta manhã para uma vida de vitória. Em nome de Jesus Cristo, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Vamos ter um tempo de discipulado, um tempo de devocional. Vamos retomar aqui nosso devocional hoje. Quero começar a falar sobre Josué. Josué é um livro poderoso e eu sei, queridos, que vai ser muita bênção. Quem está aí com expectativa para poder estudar o livro de Josué? Amém? Vamos começar lendo Josué capítulo 1, versículo de 1 a 9. Quero aconselhar você a tomar notas, a ter um caderno de anotação, se puder. Talvez você já está no trânsito, então não dá para anotar, né? Mas se puder, tem um caderno de anotação aí, né? Enquanto você vai tomando seu cafezinho, vai aprendendo a palavra, uma Bíblia. Amém? Vamos ler a palavra de Deus em Josué capítulo 1, versículo 1 a 9. Está escrito assim a palavra do Senhor. E sucedeu depois da morte de Josué, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vos tenho dado, como disse a Moisés, desde o deserto e do Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e todo o grande mar para o poente do sol será o vosso termo. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que eu jurei aos seus pais que lhes daria. Então somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes medita nela de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho, e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Esforça-te e tem muito bom ânimo. Não temas, não te espantes, porque o Senhor, teu Deus, é contigo por onde quer que andares. Amém? Fizemos essa leitura para começar o nosso tempo de estudo bíblico, de devocional. É um tempo de discipulado, é um tempo de aprendizado, né? E aqui você já tem a oportunidade de fazer sua primeira leitura bíblica do dia. Glória a Deus. O tema principal do livro de Josué
é sobre vitórias, conquistas e tomadas de território. Vitórias, conquistas e tomadas de território. Então, quando nós começamos a ler este livro detalhadamente, você percebe que o cerne desse livro é sobre apropriação. É sobre isso, sobre tomar posse. Minha querida irmã, meu querido irmão que está junto comigo nessa live, nesse devocional, durante esses dias, durante essa série de mensagens, eu creio que o Senhor vai mostrar áreas da sua vida que você ainda não conquistou, áreas da sua vida que você ainda não tomou posse, promessas de Deus que você ainda não tomou posse, territórios que talvez ainda estejam em poder do inimigo, bênçãos que é sua, coisas que Deus já te deu, coisas que o Senhor já preparou para você. E eu quero encorajar você a ser parte desse estudo, a você não sair desse estudo, continuar comigo durante essa série, porque eu creio que Deus vai destravar muitas coisas na sua vida. Esse estudo é sobre tomada de território, sobre apropriação e, sobretudo, sobre andar com suas próprias pernas, sobre tomar decisões, sabe? Sair do lugar de dependência, sabe? Porque quando a gente vai ver Josué, ele está aprendendo a liderar sozinho. Deus levou Moisés e Moisés já não está com ele. Agora ele precisa sair desse lugar de dependência e ele vai aprender a caminhar sozinho. Ele vai aprender a ser independente, a ter ousadia, a ter fé, a ter a sua própria história, a não ficar mais na sombra de ninguém, mas escrever uma história gloriosa. E é isso que eu creio que Deus vai fazer na sua vida nesse tempo. É tempo de você caminhar, é tempo de você arregaçar as mangas e andar, e escrever sua própria história, e caminhar por fé, e caminhar vitoriosamente. É tempo de você começar a escrever uma história de um legado poderoso para a glória de Deus. E é tempo de conquista. Então, se você crê nisso, se você crê que Deus vai operar isso na sua vida, né? Continua comigo nesses dias que nós vamos estar estudando a palavra de Deus. Então, esse livro, o livro de Josué, é sobre conquistas, é sobre tomada de territórios, é sobre apropriação. Escreva aí nos comentários para a gente poder seguir, para a gente poder fixar bem, né, esse ensino. Vamos ver quem está aí online, quem está comigo. Isso, uma Mariana. Tomada de territórios. É tempo de apropriação, é tempo de conquistas. É tempo de você se apropriar daquilo que Deus já te deu, daquilo que já é seu por herança, aquilo que o Senhor já derramou sobre a sua vida. Muitas coisas na sua vida Deus já deu. É como se Deus já tinha passado a escritura para você. Você precisa ir lá se apropriar, né? Tomada de território, tomada de terra, é conquista. Em nome de Jesus, é isso que nós vamos estar estudando durante esses dias. É isso que Deus vai estar liberando na nossa vida. Eu creio muito que Deus está nos levando para este lugar. Tem tudo a ver com o tema do ano, né, que é a apropriação de Canaã. É tempo de se apropriar da terra prometida. É tempo de se apropriar daquilo que Deus prometeu para mim, para você. É o ano da videira excelente, né? Então esse estudo ele tem a ver com o que Deus está fazendo neste ano na nossa vida. E nós estamos aí chegando no meio do ano e talvez você falou, meu Deus, e essa videira excelente, será que eu vou me apropriar? Vai sim, você vai se apropriar. Você vai se apropriar dos cachos de uva, você vai se apropriar da terra que Deus te deu. Em nome de Jesus, esse discipulado é para cultivar isso em você.
é para cultivar essa palavra em você, é para aumentar sua fé, é para preparar você. Então, vamos aprendendo, né? Vamos aí buscando a presença de Deus. O nome de Josué significa Deus salva. Deus salva. Josué significa Deus salva. O livro de Josué, ele conta uma eletrizante história da campanha militar que Josué comandou. Durante essa trajetória de tomada de terra, né, houveram muitas batalhas, poderosos reis de Canaã foram derrotados por Josué e pelas tribos de Israel. E as tribos de Israel, cada uma delas pôde herdar a terra e tomar posse da terra. Josué foi um homem escolhido por Deus para continuar o trabalho e o legado de Moisés e fazer o povo herdar a terra prometida. Imagina só você ser escolhido para fazer um povo herdar a terra. Deus escolheu Josué para fazer o povo herdar a terra. Deus escolheu Josué para introduzir o povo na promessa. O livro de Josué começa seu primeiro versículo chamando Josué para uma realidade. O livro de Josué começa Deus convocando Josué para sua posição, sua postura. A verdade é que Deus está sempre nos convocando para nós tomarmos posição daquilo que Ele nos chamou, para nós nos posicionarmos para a identidade que Ele nos deu, para a missão que Ele nos desenhou para executarmos. Deus sempre vai chamar a gente para aquilo que Ele deseja fazer, né? E o nome de Josué, na verdade, ele foi dado pelo próprio Moisés. O nome de Josué era Oséias. Esse era o nome de Josué. E Deus deu ali a direção para Moisés trocar o nome de Oséias para Josué. Oséias significa desejo de salvação. E Moisés troca o nome para Josué, que significa Deus salva. Deus salva. Em hebraico é Yeshua, que significa também, é o mesmo significado do nome de Jesus. Yahvé é salvação, ou Deus salva. Yahvé é o nome de Deus no Antigo Testamento. Ou seja, o nome de Josué aponta diretamente para Cristo. Ioshua, 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 Ioshua. Esse nome é o nome que Josué recebeu por Moisés. Aponta para Jesus, nada mais, nada menos que Jesus. Na teologia nós estudamos que Josué é um tipo de Cristo. A tipologia tem uma matéria, quando a gente estuda teologia, que é tipologia bíblica. E Josué aparece como um tipo de Cristo. Isso é assunto para mais tarde, isso é assunto para os dias vindouros. Nós vamos ver isso em Josué, ele sendo uma figura de Cristo. Portanto, o que eu quero enfatizar aqui nesse momento é que o nome de Josué significa Deus salva. Alguém escreve aí no chat, nos comentários, Deus salva. E lembrar assim que como o Senhor salvou o povo das mãos de Faraó, tirando-os da vergonha. A gente estudou, acabou de sair, né, da série Sangue nos Umbrais, e a gente viu Deus salvando poderosamente o povo das garras de Faraó, tirando o povo das garras de Faraó, salvando. Então esse nome ele é muito propício, Deus salva, tirando eles da vergonha, do cativeiro, da escravidão, da pobreza, dando a eles promessa de introduzir uma terra de fartura, onde manava leite e mel.
E assim como Deus fez na vida de Israel, de cada tribo, de cada pessoa, Deus fará sobre a sua vida. O Senhor trará salvação. Então eu gostaria que você declarasse essa palavra sobre a sua vida nessa manhã. Deus salva. Deus é quem me salva. Fala para você mesmo. Deus é quem me salva. Deus me salva. Primeiro, através do sangue de Jesus Cristo, me salvou do pecado, da morte, me salvou do inferno, me salvou da vida amarga, me salvou das dores. Agora Ele me salva da vergonha todos os dias, Ele me salva do desespero. Todos os dias Deus te salva do medo, Ele te salva das lutas, Ele te salva, sabe, do homem mau, Ele te salva da vergonha, do fracasso, da pobreza, Ele te salva de todas as dores. Do que Deus pode te salvar hoje? De absolutamente tudo. Deus pode te salvar da falência, Deus pode te salvar da tristeza, Deus pode te salvar das decepções. Deus salva. Diga essa manhã: Deus é quem me salva. Declare isso: Deus é quem me salva. Se você parar hoje, faça uma lista de coisas que Deus te salva. Deus me salva do meu desespero, Deus me salva do medo, Deus me salva das tribulações, Deus me salva das minhas dívidas, Deus me salva de tudo, absolutamente. Ele é o Salvador da minha vida. Deus é meu Salvador. Aleluia. E o livro de Josué começa sua narrativa a partir da morte de Moisés. E Moisés morreu. Moisés é o líder máximo de Israel, a quem Deus confiou a missão de libertar o povo do Egito. Atravessou o Mar Vermelho com o povo, vivenciaram muitos milagres no deserto, recebeu a antiga aliança, recebeu ali as tábuas da lei. E depois de toda essa longa trajetória de 40 anos, esse homem morre. Moisés, com tamanha autoridade, com tamanho currículo, uma figura muito importante para o povo, uma figura de liderança extraordinária. E imagina agora a dificuldade de encontrar alguém à altura para substituir Moisés. Deus vai levantar outro líder, Deus vai colocar outro líder no lugar de Moisés. E entre aqueles 600 mil homens que foram libertos do Egito, já com 40 anos no deserto se multiplicaram um pouquinho, porque 40 anos dá para nascer gente até umas horas. 40 anos nasce muitas pessoas. Então imagina 600 mil homens, só de homens, né, a Bíblia fala. Só de homens de guerra, homens adultos, 600 mil. E Deus vai escolher entre esses homens para entregar a responsabilidade de continuar o legado e fazer aquele povo herdar a promessa de Deus. Quem Deus vai escolher? Com quem Deus falaria? Quem Deus escolheria para substituir Moisés? Que tipo de pessoa Deus está procurando? Quem pode substituir Moisés? Escreva aí nos comentários. Quem poderia substituir Moisés? Que tipo de pessoa Deus vai escolher para substituir Moisés? A resposta para essa pergunta ela é muito importante, porque ela revela o tipo de pessoa que Deus escolhe para fazer coisas grandiosas. Que tipo de pessoa Deus escolhe para continuar projetos grandiosos? Que tipo de pessoa Deus escolhe para manifestar a sua glória? Que tipo de pessoas Deus escolhe para confiar missões importantes? Esse é o tipo de pessoa que Deus vai entregar mais. Esse é o tipo de pessoa que Deus vai dar mais recursos. Esse é o tipo de pessoa que Deus vai colocar, vai imbuir, vai capacitar, vai
dotar de ferramentas, de recursos, de dons, de talentos. Esse é o tipo de pessoa que Deus vai dar mais. Deus vai derramar sobremaneira recursos do céu. Quem Deus chamaria? Que tipo de pessoas recebem esse investimento do céu para cumprimento de propósito? Então a gente volta no primeiro versículo. E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué. O livro começa assim. E sucedeu que depois da morte de Moisés, o servo do Senhor, o Senhor falou com Josué. A primeira pessoa que Deus fala é Josué. A primeiríssima pessoa que Deus escolhe para falar é com alguém que já estava desenvolvendo sua liderança ao lado de Moisés. Imagina só, irmãos, Josué é um menino, é um jovem. Ele é muito jovem. E imagina quantos homens experientes teriam ali. Quantas pessoas experientes estavam que poderiam abraçar o desafio? Quantos homens mais velhos? Quantas pessoas mais experientes poderia ter abraçado essa causa? Ah, poxa, é um menino. Não vamos deixar esse menino, ter essa responsabilidade tão pesada. Quantos outros poderiam ter se colocado na posição? Quantos outros poderiam ter sido habilitados para isso? Mas Deus escolhe um jovem, talvez inexperiente nos olhos de muitos, porque não é sobre idade, não é sobre quanto tempo você tem ali, mas sim o quanto você está arraigado numa visão. Então a primeira pessoa que Deus escolhe é alguém que foi o braço direito de Moisés. Alguém que estava colado em Moisés o tempo todo. Josué ajudou Moisés enquanto o povo peregrinava pelo deserto todo, desde a saída do Egito. Josué colou em Moisés. E durante 40 anos, Josué foi o braço direito. Ele viu o acampamento todo, ele acompanhou de perto a liderança de Moisés, o sobrenatural tocando a terra. Ele que estava ali quando o povo vinha contra Moisés e blasfemava e murmurava, ele estava do lado. Quando Moisés ficava angustiado, preocupado, quando Moisés ficava nervoso, quem estava do lado? Josué. Quando Moisés clamava a Deus e Deus vinha com resposta, qual é a primeira pessoa que via a resposta de Deus? Josué estava ali e via. Quando Moisés subiu no Monte Sinai e desceu com a face cheia da glória de Deus, quem viu primeiro? Josué. Então ele estava ali o tempo todo absorvendo os ensinos, entendendo a visão, ele estava perto. Ele não se afastava de Moisés, ele estava na presença. Ele estava na presença. Escreve aí. Josué sempre estava na presença. Eles tinham uma proximidade como nenhuma outra pessoa tinha. Em Êxodo, no capítulo 37, versículo 11, você vai ler, e a Bíblia dá um relato importante que demonstra o caráter de Josué. O Senhor falava face a face a Moisés, como quem fala a um amigo. E depois que Moisés saía dali da tenda, porque Moisés fazia uma tenda lá fora do arraial. Moisés deixava todo mundo, deixava ali o povo, a tenda da congregação, e armava uma tenda lá no deserto e chamava tenda do encontro. E nessa tenda do encontro Deus falava com Moisés face a face. Mas chegava um momento que Moisés, ele voltava
ele saía da tenda e voltava. Sabe o que Josué fazia? Josué continuava lá. Olha que o versículo 11 de Êxodo 37 vai dizer isso. O Senhor falava com Moisés face a face, com quem fala com um amigo. Depois Moisés voltava ao acampamento, mas Josué, filho de Num, que servia de auxiliar, não se afastava da tenda. Ou seja, Moisés ia lá, montava a tenda, chapava na presença de Deus e Josué ficava lá fora, na porta da tenda. Aí Moisés terminava ali na presença de Deus, ia embora e Josué continuava na porta da tenda para receber mais um pouquinho. Sabe que eu vejo um jovem apaixonado pela presença de Deus. Eu vejo um jovem apaixonado pelo sobrenatural. Ele era fominha, sabe? Fominha pela presença de Deus, faminto. Ele era o tipo de pessoa que terminava o culto, o pastor estava fechando a porta, estava fechando a igreja, mas ele queria continuar lá na presença. Não é esse tipo de pessoa que fica olhando no relógio para ver, esse culto está demorando. Meu Deus, eu tenho que voltar para casa para assistir o jogo. Eu tenho que voltar para casa para ver a série. Eu tenho que voltar para casa para tantas coisas. Não, ele era faminto da presença de Deus. Ele queria mais da presença de Deus. Ele era o tipo de pessoa insaciável da presença de Deus. Sim, Josué estava sempre na presença de Deus e sempre seguindo, né, na presença de Moisés. Então, o que a Bíblia diz? Que Josué tem duas coisas nesse versículo. O Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala um amigo. Depois Moisés voltava para o acampamento, mas Josué, filho de Num, servia como auxiliar. Olha, duas coisas: servia como auxiliar e não se afastava da tenda. Servia como auxiliar e não se afastava da tenda. Servir como auxiliar, irmãos, isso aqui é uma notícia muito importante, porque o tipo de pessoa que Deus vai escolher é o tipo de pessoa que sabe servir e sabe ser auxiliar. Como é linda essa frase, como ela é profunda essa frase. Quantos ensinamentos nós podemos aprender aqui? Você tem o coração de servir como auxiliar? Você consegue servir como auxiliar? Ou você é daqueles que diz, não, minha tarefa não é essa. Eu fui chamado para coisas grandes. Deus me chamou, Deus disse que eu vou ser o profeta, que eu vou ser o rei. Sabe, tem muitas pessoas que são talentosas e que realmente têm promessa de Deus e que têm realmente um chamado, mas não tem a humildade para começar de baixo. Não tem humildade para passar cada processo. Eu já vi gente dizendo, olha, essa tarefa aqui eu não faço porque, sabe, eu sou do altar. Se referindo ao púlpito, né? Eu sou do altar. Ou seja, na verdade, essa frase, ela esconde um coração arrogante e presunçoso. Uma alma inquieta querendo aparecer. Se Deus te chamou para o altar, então você precisa entender, em primeiro lugar, que o altar é um lugar de sacrifício e não de status. O altar é um lugar de compromisso e não de se aparecer. Então, se você é do altar, começa se sacrificando, fazendo coisas, servindo, né? Os bastidores da obra de Deus te espera. Escreve aí, os bastidores da obra de Deus espera. Então, pessoas que têm um grande chamado, elas precisam aprender a começar a funcionar nos bastidores. Pessoas que Deus vai usar e vai projetar. Pessoas que Deus vai usar e projetar em grandes lugares, dar visibilidade. Você precisa entender que começa nos bastidores, começa servindo, começa ali, sabe? Imagina Josué, um jovem pequenino, talvez ali adolescente, quando Moisés tira o povo do Egito e ele já gruda em Moisés ali, jovenzinho, e vai indo, e toda caminhada, durante todo o processo, né, de caminhada no deserto. E quando termina ali
o ministério de Moisés, Josué escolhido. Por quê? Porque Deus escolhe para projetar quem já foi testado nos bastidores. Deus promove em público aqueles que se preparam no secreto. Deus promove em público aqueles que são trabalhados no secreto. Não acontece do dia para a noite. Deus não vai escolher pessoas que não foram testadas. Deus não vai promover quem não foi testado no secreto. Então, se Deus te chamou para o altar, se Deus te chamou, se você sente uma chamada, que Deus vai produzir algo grandioso, que Deus vai projetar você para a nação, glória a Deus, é isso mesmo, nós acreditamos e nós queremos empurrar você para esse lugar, nós queremos ajudar você para chegar nesse lugar, mas você precisa entender que Deus quer usar você nos bastidores. Os bastidores do reino de Deus tem muito trabalho para ser feito. Tem muito Moisés precisando de Josué como ajudantes. Comece a escrever sua história sendo auxiliar. Comece a escrever sua história auxiliando, né? Há muitos Moisés esperando que jovens leais como Josué se levante, que ame a sua visão, que ama o que Moisés está fazendo e que vai continuar do legado depois, que vai continuar a mesma visão depois, que entenda a necessidade de se posicionar como auxiliar para que uma visão maior seja estabelecida. Então Josué se dedicava o tempo todo auxiliando Moisés no ministério. Enquanto ele ganhava experiência, enquanto ele auxiliava, ele via Deus se movendo sobrenaturalmente na vida de Moisés. E ele via e crescia na vida de comunhão com Deus. E ele aprendeu, sobretudo, uma importante tarefa com Moisés: permanecer longo tempo a sós com Deus. A coisa mais importante que Josué aprendeu observando Moisés foi permanecer longo tempo a sós com Deus. Escreva aí: permanecer longo tempo a sós com Deus. E foi essa dedicação que preparou Josué para ser sucessor de Moisés. Então, isso é sobre servir. Servir como auxiliar. Isso é sobre servir. Quem Deus vai escolher para projetar para a nação? Quem Deus vai escolher para fazer coisas grandiosas? Quem Deus vai escolher nesse tempo para fazer as pessoas herdarem coisas grandiosas? Porque Deus vai levantar. Deus vai levantar Josué nesse tempo. Deus está levantando Josué nesse tempo. O que eu quero dizer? O que significa que Deus está levantando Josué? Josué é o tipo de pessoa que Deus levanta para fazer os outros saírem do ciclo de derrota, o ciclo de vergonha, tirar pessoas do deserto, pessoas que estão enclausuradas, pessoas que estão anos e anos sem conseguir mover-se, sem conseguir romper os ciclos. Sabe, pessoas que passam os anos e ela não sai do mesmo lugar, nos mesmos problemas, no mesmo deserto. E Deus está levantando pessoas do tipo de Josué que vai arrancar o povo do deserto e vai introduzir na promessa. Deus quer usar você como alguém para que seja desatado o tempo da promessa. Sabe, Deus quer usar você nesse tempo para que muitos outros vivam as promessas de Deus. Imagina Deus te levantar hoje para fazer a sua família, os seus amigos, as pessoas que estão à sua volta, pessoas que Deus ama, pessoas que Deus, sabe, tem propósito, mas essas pessoas não conseguem sair do buraco. E Deus usar você para tirar essas pessoas desse ciclo de vergonha e de derrota. Imagina Deus usar você para estabelecer um novo tempo de vitória, um novo tempo de colheita, fazer as pessoas mudarem de vida, mudarem de ciclo. Deus quer usar você.
Deus deseja usar você. Mas você precisa colocar o seu coração para servir. Fala, Deus, eu quero servir como Josué serviu. Eu quero ali, sabe, no secreto. Eu quero no secreto auxiliar, fazer parte de uma grande visão, porque Moisés tinha uma grande visão para 3 milhões de pessoas. Olha só que coisa poderosa. 600 mil homens, as suas esposas, os seus filhos, 600 homens adultos, 600 mil homens adultos, mais suas esposas, mais os seus filhos. Deus tira todo esse povo através da vida de Josué. Era uma visão grandiosa. Então tem pessoas, irmãos, que Deus deu uma visão grandiosa, mas eles precisam de Josué do lado. E Deus quer usar você como Josué. Deus quer usar você como Josué. Deus deseja te usar para que a visão seja estabelecida e depois você continua o legado, depois você continua a visão. Sabe? Deus nos deu uma visão grandiosa para o cenáculo. Deus nos deu sonhos grandiosos para uma igreja aí em Guarulhos e uma igreja na América Latina. E eu sei que muitas das promessas de Deus não vão se estabelecer por completo no meu tempo, através da minha vida, mas esse legado vai continuar através da sua vida. Deus vai usar você e você vai. Coisas que talvez Deus colocou no meu coração não vai acontecer através da minha vida, mas da sua vida. E você vai continuar o legado e você vai fazer outras pessoas herdarem isso, né? Então nós estamos aqui, irmãos, numa corrida de revezamento. A obra não é minha, a obra é de Deus. Não vai parar em mim, vai continuar, porque não é sobre algo que eu estou construindo ou que o pastor Ezequiel está construindo. É sobre uma obra eterna que Deus está fazendo na vida das pessoas. E você vai continuar esse legado e Deus deseja usar você. Mas você precisa se colocar nesse lugar. Deus, eu quero aprender como Josué. E a segunda coisa que eu aprendo como Josué é que ele não saía da presença, ele não se afastava da tenda. Não é isso que o versículo diz? Servia como auxiliar e não se afastava da tenda. Não se afastava da tenda. Tenda do encontro. A tenda do encontro era diferente da tenda da congregação. Tinha a tenda da congregação que todo mundo ia. Levava lá o bezerro e entregava para o sacerdote fazia o sacrifício, todos iam, era dentro da cidade. Mas a tenda do encontro era algo particular, era separado. Era fora do arraial, era longe do arraial. Cada um poderia fazer isso. Longe dos movimentos, longe dos barulhos, de toda aquela gente, longe dos olhares, longe das interrupções, das distrações, para ter um momento a sós com Deus. Isso significava que quem armava a tenda do encontro estava preferindo a companhia de Deus do que a companhia dos outros. Estava preferindo a audiência de Deus do que de pessoas. Que queria Deus mais do que qualquer outra coisa. Armar a tenda do encontro. Alguém escreva aí. Eu preciso armar a tenda do encontro. Isso é longe da bagunça. Tem uma hora que você precisa, sabe, dar tchau para todo mundo, falar, fica aí com os seus problemas, que eu vou para a presença de Deus. Eu preciso da presença de Deus. Sabe, irmãos, se você falhar na vida, ninguém vai te perdoar. Se você falhar como esposo, se você falhar como esposa, como pai, ninguém vai perdoar. As pessoas vão falar, olha, não foi um bom pai, não foi um bom esposo, não foi um bom empresário. Todo mundo quer sua atenção, todo mundo quer seu tempo, todo mundo quer que você faça as coisas, as pessoas querem estar com você, mas se você falhar, ninguém vai perdoar você. As críticas vão vir. E a única forma de você não falhar na sua tarefa, na sua missão de vida,
é você ir para a presença de Deus e armar sua tenda na presença de Deus. É lá que você vai receber força, é lá que você vai receber direção, é lá que você vai receber instrução do Senhor. Então para de perder tempo com as pessoas e gasta tempo na presença de Deus. Porque só a presença de Deus que pode suprir as necessidades da sua alma. Quantas vezes a gente gasta tempo atrás das pessoas, atrás do braço de carne? Eu preciso falar com fulano, com Beltrano, eu preciso desabafar, e a gente quer falar, e a gente pega o telefone, e a gente fala, e manda áudio de meia hora, porque a gente precisa do braço de carne. Mas Deus diz que nós não podemos recorrer ao braço de carne, mas recorrer ao braço forte do Senhor. Torre forte ao nome do Senhor, para ele corre o justo e está em segurança. Para de ir atrás das pessoas e vai atrás de Deus. Para de gastar tempo com conversa fiada e ajoelha na presença de Deus, que vai dar mais resultado. Vai dar mais resultado a presença de Deus. Então nós temos vivido um tempo, irmãos, de correria, de agendas, de compromisso. E isso, sabe, metas de vida, trabalho, tal, é tudo importante, mas isso não pode nos afastar da presença de Deus. Tem se tornado cada vez mais difícil para nós cristãos termos uma vida disciplinada de oração e de meditação na presença de Deus, sim ou não? Cada vez está mais difícil encontrar tempo e arrumar tempo de estar na presença de Deus. A verdade é que esse devocional aqui pela manhã é uma ferramenta para você desfrutar disso. Porque se a gente deixa passar, passa o dia você não lê a Bíblia e não ora. Passa a semana e você não faz isso. Então meu objetivo aqui é ajudar você com isso, a desenvolver. Daqui uns dias você nem vai precisar falar, não, tá tão bom aqui eu com Deus que... Então o Egito, ele é uma figura do mundo. E Faraó é uma figura de Satanás. Está prendendo muita gente, o mundo e Satanás está prendendo muita gente no seu estilo de vida, na sua cultura de consumo, né? Nas comidas do Egito, nas bebidas, nas cebolas do Egito, na idolatria, nos cultos a si mesmo. O que é o culto a si mesmo? O culto às suas necessidades. Quando você não tem mais tempo para Deus, você está cultuando tanto a sua necessidade primeiro, você endeusou tanto você mesmo, é o culto a si mesmo. Você não tem mais tempo para Deus, porque você tem que correr atrás das suas coisas. Então, isso te afasta da tenda do encontro, da presença de Deus. E é por isso que muitos estão amargando em uma vida comum, uma vida abaixo da média, sem sobrenatural, sem viver nada grandioso, sem viver nada poderoso. E não é para isso que Deus te chamou. Não é para isso, para viver uma vida comum. Deus não te chamou para viver uma vida comum. Escreva aí. Deus não me chamou para o comum. Deus me chamou para o sobrenatural. Então aqueles que desejam viver uma vida espetacular, construir uma história de vida grandiosa, deixar um legado, sabe? Um legado grandioso para as próximas gerações. Estes precisam se levantar e romper com a bolha do mundo, romper com o mundo, romper com o sistema, romper com as prisões do Egito. Josué tinha um histórico de escravidão, porque Josué foi escravo no Egito. Portanto, a mente dele nunca foi escrava. A mente dele era livre. Josué era livre na sua mente. Ele tinha poder de decisão e ele decidiu adorar. Ele decidiu permanecer na presença de Deus. Será que você está sendo escravo da sua agenda? Será que você está sendo escravo das suas necessidades? Será que você está sendo escravo, sabe, dos afazeres? Josué tinha um histórico de escravo, mas a mente dele era livre. Não, isso aqui não vai me segurar. Isso aqui não vai deter minha adoração. Eu vou ficar um pouquinho mais na tenda, eu vou ficar um pouquinho mais na presença. A presença de Deus é tudo que você precisa. Na presença de Deus Ele te cura.
Na presença de Deus, Ele te instrui. Na presença de Deus, Ele limpa sua mente. Ele te dá uma mente vitoriosa. Na presença de Deus, Ele arranca suas dores. Ele tira os enganos. Na presença de Deus, Ele tira suas tristezas, suas amarguras mais profundas. Na presença de Deus, Ele te dá alegria. Ele te dá bom ânimo. Ele te dá novas ideias. A sua criatividade, ela é fertilizada. Ela é renovada, ela é oxigenada. Na presença de Deus você recebe autoridade para fazer, para empreender. A presença de Deus é tudo que você precisa. Deus está te esperando na tenda. Josué, ele não era escravo, porque ele decidiu. Escravo não tem poder de decisão. Mas Josué decidiu estar na presença de Deus. Josué decidiu adorar. Josué decidiu permanecer. Diga, eu decido permanecer na presença de Deus. A tenda significa a presença de Deus. Tenda significa comunhão, intimidade, devoção, adoração, gratidão, oração, intercessão, meditação na palavra, revelação, conhecimento da palavra de Deus. Na tenda de Deus, a gente vê Deus face a face. Na tenda a gente descobre o caráter dele. Na tenda o nosso caráter é moldado. Na tenda a gente conhece o propósito, a missão. Na tenda Deus tira o nosso ego. Na tenda nós amadurecemos espiritualmente. Na tenda nós aprendemos e crescemos de fé em fé e de glória em glória. Infelizmente, muitos cristãos se apartaram da tenda e estão presos na teia de Faraó. Muitos se afastaram da presença de Deus. E Deus não escolhe para projetos grandiosos pessoas que não estão na sua presença. Muitos que já foram libertos por Cristo se encontram ainda escravos de Faraó, escravos do mundo. Escravo de rede social, escravo de filme, escravo de série. Escravo de pornografia, escravo de tantas coisas ruins, escravo das suas próprias necessidades. Maratonam séries após séries, não conseguem ler um livro da Bíblia por ano. Passam a maior parte do seu tempo online para as pessoas e offline para Deus. Pessoas que madrugadas inteiras em jogos, em filmes, mas não conseguem passar uma madrugada com Deus. Muitos cristãos não oram mais. Muitos cristãos não lêem a Bíblia, porque estão ocupados demais para a presença de Deus. Enquanto você está na frente de uma TV, assistindo uma série, se encantando com uma história fictícia, sua vida está passando e você está perdendo a chance de viver uma vida de verdade, uma vida poderosa, de você fazer a sua história e o seu legado. O mundo lá fora está cheio de escravos de Faraó, esperando que alguém os liberte. O mundo lá fora é um deserto, cheio de gente peregrinando sem rumo, sem direção, esperando que alguém os leve a um lugar seguro, a um lugar de paz e redenção. O mundo está esperando que se levante Josués. E a minha pergunta a você nesta manhã: você quer ser um Josué? Você quer ser um Josué para esta geração? Imagine o tanto de gente, irmãos, que está escravo nesse momento. Imagina essa geração inteira com tantas coisas terríveis acontecendo no mundo. Elas estão anestesiadas com as redes sociais, com o mundo, com as novelas, com os filmes, com a tecnologia, com o que surgiu de novo. São pessoas rasas e sem propósitos, porque o mundo é assim. As pessoas do mundo, elas estão esperando dia 5 e dia 20 para receber o pagamento, para pagar as contas, comprar cerveja, fazer churrasco e ir para balada.
sem propósito de vida. Sem propósito de vida. E Deus quer levantar você para arrancar as pessoas dessa escravidão, dessa demência espiritual, para arrancar dessa letargia. Deus está levantando Josué para arrancar o povo dessa escravidão, desse deserto, e fazer eles herdar o que Deus tem. E o que Deus tem? Vida abundante. Deus tem uma vida espetacular, uma vida maravilhosa. Deus tem uma vida de propósito, uma vida cheia de propósitos. E Deus quer usar você. Essas pessoas estão aguardando você se manifestar. Essas pessoas do mundo estão aguardando você se posicionar. Na verdade, toda a criação aguarda você se levantar. A criação aguarda você se posicionar. A criação aguarda a manifestação dos filhos de Deus. Então, tem muita gente escrava, tem muito escravo esperando, aguardando. Só falta você se tornar o que Deus te chamou para ser. E você manifestar a glória de Deus. Toda a natureza, toda a criação aguarda em ardente expectativa a manifestação dos filhos de Deus. Romanos 8,19. O mundo lá fora está esperando por você. Você pode ser o Josué dessa geração. Alguém que Deus vai levantar como um vencedor de batalhas, um derrubador de muralhas, um tomador de terras, um conquistador de territórios. Sim, você pode vencer suas batalhas e mais do que isso, você pode ser alguém que vai fazer os outros também vencer. Você pode se tornar um conquistador geracional, um conquistador territorial. Mais do que isso, você pode ser não somente um vencedor das tuas guerras, mas alguém que Deus vai levantar nesse tempo como um exército de vencedores que fazem com que os outros vençam suas batalhas e possuam suas heranças. Você pode, e assim será se você permanecer na presença de Deus. Deus está escolhendo pessoas, jovens e velhos, não importa a idade, não é sobre idade, é sobre o quanto você está na presença de Deus. Não se afaste da presença, não se aparte da tenda do encontro. Arme sua tenda na presença de Deus e fique lá. Eu vou armar a minha tenda na presença de Deus e não vou sair de lá. Você quer ser esta pessoa? Você deseja ser essa pessoa que Deus está levantando para uma vida sobrenatural? Então eu quero orar com você nesta manhã. Eu quero orar com você nessa manhã. Feche os seus olhos. Vamos orar. Vamos falar com o Senhor. Pai, o Senhor está escolhendo nesse tempo pessoas para o Senhor manifestar a sua glória e o sobrenatural. Há tanta gente no mundo que está aprisionada na cultura do mundo, nas garras de Faraó, nas garras de Satanás. Pessoas que estão na letargia, pessoas que estão aprisionadas, pessoas que estão como se estivessem com uma injeção, Senhor, de paralisia, como se estivessem, ó Pai, anestesiadas. O diabo está saqueando suas vidas e elas não estão percebendo. O diabo está sugando, explorando. Dia após dia, o tempo vai passando e essas pessoas, ó Pai, nada constroem, nada conquistam. O diabo está sugando as promessas. E nós estamos aqui, Senhor, nós não queremos ser o tipo de pessoas que vê essas coisas e nada faz. O tipo de pessoa, ó Deus, que não se compadece disso, que não
que não se posiciona para mudar essas situações. Nós queremos ser do tipo de Josué, Senhor, pessoas que vão fazer os outros herdarem a terra prometida. Nós queremos ser do tipo de Josué, Senhor, o tipo que o Senhor escolheu, o tipo de pessoa que o Senhor escolhe, que o Senhor dá poder, que o Senhor dá vida, que o Senhor dá força, que o Senhor dá autoridade para arrancar a pessoa das trevas, para arrancar pessoas, ó Pai, das garras de Satanás, para tirá-las do deserto, para tirá-las do sofrimento, para tirá-las da vida de escassez e colocá-las, ó Pai, na terra boa que o Senhor preparou. Não somente nós, mas a nossa casa, nossos familiares, nossos amigos, herdarmos, nos apropriarmos das suas bênçãos. Eu desejo ser esse tipo de pessoa, Senhor. Nós desejamos ser esse tipo de pessoas, conquistador de territórios, conquistadores territoriais, tomadores de propósito. O livro de Josué é sobre isso, é sobre conquista, sobre tomada de terra. E ele não faz isso sozinho, ele faz isso no coletivo. E é isso que nós queremos ser, Senhor, um exército de vencedores. Eu declaro isso sobre a Igreja Cenáculo, cada membro, cada pessoa, como o mesmo espírito de Josué sobre eles, ó Pai. Que eles se levantam hoje, assim como o Senhor disse para Josué naquele dia: olha, Moisés se foi, mas eu estou falando com você, é você o escolhido, é você a escolhida. O Deus de Moisés é o mesmo Deus que nos escolhe. Moisés se foi, Josué também, mas o Deus de Moisés e de Josué ainda está arrancando pessoas do deserto, ainda está introduzindo pessoas na terra prometida, ainda está favorecendo as pessoas com bênção, ainda está trazendo, ó Pai, vida, saúde e prosperidade. Então eu oro nesta manhã para que o Senhor estabeleça os meus irmãos que estão aqui nessa live como conquistadores geracionais, como pessoas que vão se apropriar de bênçãos, de milagres, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, nenhum território ficará em poder do inimigo, nenhuma das nossas bênçãos ficarão retidas. Nós não vamos amargar estações após estações, ó Pai, no deserto, tendo uma terra que é nossa, tendo promessas que é nossa. Nós declaramos nessa manhã: é tempo de tomar posse, é tempo de entrar na Canaã, é tempo de seguirmos adiante, é tempo de nós entrarmos, ó Pai, naquilo que o Senhor prometeu. Eu declaro, Senhor, esse tempo sobre a vida dos meus irmãos agora, em nome de Jesus, ministerialmente, financeiramente, emocionalmente, todas as promessas do Senhor, eu declaro: é tempo de tomar posse, é tempo de tomar posse, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo. Eu declaro o seu povo, ó Pai, cheio da tua presença, cheio da tua ousadia, que nessa manhã a sua presença renove os seus filhos, que nessa manhã a sua presença capacite e que eles se levantem para uma grande obra. Hoje nós nos levantamos para uma grande obra. Começou esse tempo em nome de Jesus. Amém e amém. Nós abençoamos o seu dia, nós declaramos a bênção do Senhor sobre o seu dia. Declaro sobre você a bênção do Senhor. Declaro sobre você um dia cheio de bênçãos e de milagres, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe. Você receba essa palavra no seu espírito. Em nome de Jesus, que você receba essa palavra, que você vá para as suas tarefas, cuidando daquilo que Deus te deu, fazendo aquilo que Deus te chamou.